O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e Felipe daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. Governo equatoriano decreta estado de exceção em presídios após massacre. Bem, Felipe, parece que é uma notícia repetida, né? Porque em 2020 a gente teve uma crise penitenciária similar no país nortenho. Pois é, o que ocorreu teria sido fruto de um conflito entre gangues, facções, quadrilhas, né? Usam vários termos como esses, eu não sei dizer qual seria o termo mais preciso, confesso a minha ignorância, e o governo do Guilherme Lasso, né, decretou o estado de exceção em todas as prisões do Equador. E isso vai permitir a entrada de policiais, eventualmente até de forças armadas. Você falou de 2020, mas mesmo já no início do ano, né, no início de 2021, também teve uma série de conflitos dentro de presídios em que vários detentos morreram. E, segundo as informações da imprensa equatoriana, né, o combate entre os grupos choneros e lobos deixou, além, né, dos 116 mortos, muitos deles, os cadáveres estavam mutilados, teriam utilizado, inclusive, não apenas armas brancas, como facas e facas improvisadas, mas também armas de fogo e até granadas, tá? Teriam sido utilizadas dentro das prisões, e nenhum dos mortos foi agente penitenciário. Segundo o general Fausto Buenanho, que é o comandante policial em Guayaquil, os detentos, que ele foi ouvido pela Rádio France, os detentos separaram os funcionários da prisão, tá? Botaram eles lá num canto e falaram, vocês ficam aí que a gente vai se resolver aqui, tá? Isso. Que a gente vai tirar aqui algumas satisfações. E no ano passado também teve como estopim essa guerra entre essas bandas, né, como se chama nos países hispânicos, principalmente após a morte do líder dos choneros, né, o Jorge Luis Zambrano, conhecido como Rasquinha. E naquela ocasião eram 5 grupos, né, além dos choneros e dos lobos, ainda tinham os pipos, os chone killers e os tiguerones. E, nesse caso, o estopim teria sido um plano do governo de transferir alguns dos chefes desses grupos para penitenciárias na região central do país, afastadas das duas grandes cidades equatorianas, né, Quito e Guayaquil. E por conta desse plano, né, um plano parecido, por exemplo, com o que a gente tem aqui no Brasil, né, aquela coisa de você transferir algumas lideranças do tráfico de drogas para penitenciárias federais no interior de alguns estados e tal. Esse teria sido o estopim do confronto, tá? E, segundo também a polícia equatoriana, nesse caso ouvida pelo Thiago Amâncio na sua matéria na Folha de São Paulo, esses grupos equatorianos, eles são filiais locais, por assim dizer, de 2 grandes cartéis mexicanos, né? O cartel de Sinaloa, que é um dos maiores do mundo, se não o maior, e o cartel de Jalisco Nueva Generación, tá?
essas duas facções, né, os lotioneiros teriam ligações com Sinaloa e os lobos teriam ligação com o Jalisco Nueva Generación, por conta ali de uma rota do tráfico de drogas pelo Oceano Pacífico. Só contextualizando, né, o cartel de Sinaloa, cuja liderança era o Chapo Guzmán, né? Tanto Sinaloa quanto Jalisco são estados mexicanos banhados pelo Oceano Pacífico. Então, e aí é uma suposição minha, tá, gente? Isso aqui não é informação. Mas os cartéis mexicanos, eles têm como principal mercado, né, o mercado dos Estados Unidos. Né? O México não é um consumidor de drogas. O México é um grande... entreposto. Porque não é exatamente, nem, um grande entreposto. Produtor, né? No caso da cocaína. Da maconha sim, mas não da cocaína. Isso. Então, e o Equador, ele está na direção contrária. Então, eu imagino que isso possa ter ligação, né, com o tráfico de opioides. Por quê? Porque os opioides vêm da Ásia, né, vêm ou do Sudeste Asiático ou da China. Aí, novamente, suposição, iriam de navio até o Equador, do Equador para o México e do México distribuídos para dentro dos Estados Unidos. Porque não faz muito sentido, você citou, por exemplo, a cocaína, né? Não faz sentido a cocaína colombiana ir para o Equador, para do Equador e para o México. Talvez até faça, se você pensar que... dependendo da rota, né? Talvez se for ali algum departamento colombiano próximo da fronteira do Equador, talvez seja a chegada a algum porto seja mais fácil pelo país vizinho. Mas, enfim... você tem razão, pode ter sim ligado à rota da cocaína ou também. do próprio Peru também, que é outro produtor. Ou pode ter ligação com os dois, né? Mas, enfim. Então fica aí o registro, né? Infelizmente, mais de 100 mortos num confronto no Equador por conta dessas grandes rotas internacionais de tráfico de drogas, o que a gente já falou, né, no mesmo programa de Países Baixos, de gangues marroquinas, aí agora, né, e novamente, vamos lembrar, né, são os destinos finais, os destinos consumidores, especialmente de cocaína, são países normalmente de renda mais elevada. Cocaína não é uma droga utilizada por pobres, né? Cocaína é uma droga cara. Então, não são os equatorianos que usam essas drogas. O Equador acaba sendo também um grande centro portuário ali, especialmente, né, justamente Guayaquil. As comunidades pobres geralmente ficam com a pasta base que é chamada popularmente no Brasil de crack, né? Só colocando em perspectiva em relação ao ano passado, só nos 7 primeiros meses de 2021, o número de presidiários mortos no Equador superou a cifra de 2020, né? Foram 103 presos assassinados no ano passado, e esse número já foi superado só até julho, sem contar, né, esse último massacre, né? E a maior rebelião no ano passado deixou 79 mortos. Então, desses 103, 79 foram só em um evento, né? Então, mostrando que no ano passado você não teve tantos picos de violência quanto em 2021. Isso de acordo com a Defensoria Popular do Equador. Aí do Equador, a gente continua no Império Incaico, mas vamos até o Peru, onde o primeiro-ministro, né, lembrando que o primeiro-ministro peruano é o chefe dos ministros, não é o chefe de Estado ou o chefe de governo, o Guido Bellido, né, aquele que teria posições muito radicais, aí tinha até lá o risco dele não ser aprovado pelo Congresso, mas no último domingo ele falou que as empresas que exploram gás natural no Peru precisam enfrentar uma escolha de ou pagar mais impostos ou serem nacionalizadas, tá? Afirmando que o governo pretende aumentar a sua participação no ramo de energia, incluindo gás natural
e também novos projetos hidrelétricos para expandir a oferta de energia para a população e baratear a oferta de energia, né? Dentre essas empresas estão o consórcio Camisea, que é liderado pela Argentina Pluspetrol. Também tem operações a empresa sul-coreana SK Group e a Repsol, né? A Repsol, que é de origem espanhola e é uma das maiores empresas, né, do ramo petroleiro, do ramo de hidrocarbonetos do mundo. Tá? Mas a ameaça específica do Guido Bellido foi em relação ao consórcio Camisea, tá? Dizendo que eles precisam renegociar a sua participação nos lucros com o Estado ou podem enfrentar a naturalização. Então, é interessante, né, pensar que assim, você tem empresas sul-coreanas, você tem a gigante Repsol, também tem a Royal Dutch Shell operando no Peru, tal, mas o Guido Bellido foi em direção a uma operação que é conduzida por uma empresa argentina. Por quê? Porque hoje, em 2021, vamos supor que as negociações deem errado e o governo vai lá e nacionalize, né? E mesmo que o governo nacionalize de acordo com os contratos estabelecidos, que foi, por exemplo, o que aconteceu, né? Quando a Bolívia nacionalizou algumas operações da Petrobras, a Bolívia, a gente já explicou aqui essa história umas 20 vezes, né? A Bolívia, quando ela nacionalizou algumas das operações da Petrobras, ela pagou tudo que deveria pagar por aquela nacionalização. Só que até hoje tem gente que acredita que o Evo Morales tomou as refinarias da Petrobras e o Lula deixou, né? E o Lula não fez nada. Não, a Bolívia pagou tudo certinho. Então o que acontece? Se o governo peruano tentar negociar, as negociações derem errado, eles nacionalizarem, pagarem pela nacionalização tudo bonitinho, mas ainda assim gerar alguma polêmica, gerar alguma celeuma, vai ser com um país, no caso a Argentina, que em 2021, dentre esses, é o que menos vai ter possibilidade de uma grande retaliação, né? Tanto pelo porte econômico do país, tanto pela situação política argentina, né? Que a gente, o Matias já explicou aqui a crise argentina na época das primárias, né? 3 semanas atrás. Então, ele não foi bobo não na hora de escolher o seu alvo, né? Ele foi no mais fraco ali do grupo. Então, foi até esperto o senhor Guido aí. E também temos notícias do Fujimori, né, no Peru, meu caro Matias. Exato, né? Já que na última quarta-feira o ministro de Justiça e Direitos Humanos, o Aníbal Torres, havia informado ao Conselho de Ministros uma solicitação ao Chile para ampliar a extradição contra o ex-presidente Alberto Fujimori, para ser julgado em 6 novos casos após a sua extradição do país vizinho, né? Isso ocorreu em 2007. O Chile extraditou o Fujimori naquela ocasião, mas surgiram novas evidências contra o ex-presidente peruano e por isso o atual titular da pasta de Direitos Humanos pediu essa ampliação da extradição e que foi ratificada hoje, sexta-feira, dia 1º de outubro, né? Inclusive, um dos crimes pelo qual o ex-presidente está sendo acusado é em relação à venda ilegal de armamentos para as Farc, né? Então, pegando aí um pouco, né, do rescaldo da campanha presidencial, né, no qual os fujimoristas acusavam o atual presidente Pedro Castilho de ter relações com grupos terroristas. Quem está sendo investigado por isso agora pela justiça peruana é o Alberto Fujimori, pai da candidata derrotada pela 3ª vez, Keiko Fujimori, né? E outros casos que estão em abertos em relação a homicídio qualificado, no caso Chavin de Huantar, delito também de peculato doloso, e o caso da TV Pan-Americana,
além de revelação de segredo de interesse nacional, esse caso ligado ao Conselho de Defesa, e também homicídio qualificado no caso Ventosília. Então, são esses os crimes por quais o Alberto Fujimori está sendo investigado após a sua extradição há 14 anos. Aí, do Peru, nós vamos justamente para a Colômbia, né, já que você mencionou as Farc, onde os protestos, né, contra as reformas do governo Ivan Duque foram retomados essa semana, com cerca de 30 organizações sindicais, embora esses protestos dessa semana, na terça-feira, dia 28, tenham sido bastante bem menores, né, mais reduzidos do que de alguns meses atrás. Lembrando que quando nós tivemos as mobilizações de abril a junho, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nós tivemos cerca de 80 pessoas mortas. Tá? Então, só para colocar coisas em perspectiva, para o pessoal não ficar achando que agora na Colômbia as coisas estão tudo bem, né, que não tem mais nada acontecendo também. Não, tivemos protestos bem mais tímidos, mas ainda assim você tem esse grande trauma, né, de alguns meses atrás. Da Colômbia, a gente vem para o nosso Brasil varonil, né? Começando com o fato de que, no final de semana, o governo britânico contradisse o governo Bolsonaro, tá? Dizendo que as declarações do governo brasileiro sobre as conversas, né, entre o presidente brasileiro e o primeiro-ministro britânico não condizem, né, com o que ocorreu nas conversas. Mais especificamente, de que o Bolsonaro disse que o Boris Johnson pediu uma espécie de acordo emergencial para diminuir a escassez de um produto alimentício não especificado, né, por conta aí justamente da crise de abastecimento que a gente mencionou antes. Então, o Bolsonaro foi lá na sua live, né, nas redes sociais, falou que disse que o Bolsonaro pediu lá um acordo emergencial para importar e tudo mais, e por conta disso que tem inflação e o preço dos alimentos, essa batata já passei para a dona Tereza Cristina, ministra da Agricultura, né? E aí o gabinete do Boris Johnson disse que, na verdade, esse relato não condiz com o registro dos eventos. É uma forma bem britânica de dizer que é lorota. Em relação também ao Brasil, mas agora a gente vai até o Canadá, já que 39 funcionários da empresa brasileira Vale, que ficaram presos numa mina de cobre e níquel no domingo, dia 26, foram resgatados até a quarta-feira, dia 29, tá? A mina subterrânea de Totem, na cidade de Sudbury, depois que uma escavadeira se desprendeu e bloqueou o poço por onde são içados minérios e equipamentos e o transporte dos funcionários. Tá? Nenhum dos trabalhadores eram brasileiros, todos eram residentes locais, mas não especifica, né, se esse residente local significam cidadãos canadenses, mas a empresa Vale é brasileira, então a gente botou essa notícia aqui, todos foram resgatados bem. E aí a gente vai fazer umas ligações bizarras, porque a gente teve que montar o roteiro, então a gente vai aproveitar a notícia do Canadá, mandar um abraço aqui para a nossa ouvinte Dayana Soares, né, ela que mandou lá no Twitter, ela que é de Pinhais, região de Curitiba, hoje mora em Montreal com os seus 3 filhos, e ela mandou o relato de que as escolas dos filhos dela estavam incentivando todos os alunos e professores a usarem camiseta laranja no último dia 30, que é o Orange Shirt Day, né, o dia da camiseta laranja, que é uma forma de chamar a atenção, de conscientizar para questões da herança indígena
no país, né, já que o governo do Canadá anunciou, inclusive, que o dia 30 de setembro será o Dia Nacional para a Verdade e Reconciliação. Nos últimos meses, a gente falou várias vezes do histórico de abusos, de violência contra comunidades indígenas no Canadá, e aí, por conta disso, é o Orange Shirt Day. Então, fica inclusive a sugestão para o pessoal da Atlética, da gloriosa Atlética Oswald de Andrade, da FEFELESH, quando o real tiver valorizado, né, marcar um campeonato no dia 30 de setembro no Canadá, para ir todo mundo de laranja. Falando em Canadá, né, ainda, infelizmente morreu aos 97 anos o último nazista do Canadá, o Helmut Oberlander, que morava no país desde 1954. Ele colaborou com os Einsatzgruppen, né, os grupos de extermínio, né, os grupos de execução de civis nas regiões da União Soviética ocupadas pela Alemanha nazista. Ele estava para ser extraditado para a Alemanha para ser julgado há anos. Por isso, o infelizmente... Exatamente. Para quem não percebeu, o infelizmente foi aos 97 anos. Né? E sem ser deportado. Sem ser deportado, sem ser julgado. Né? Ele que as autoridades alemãs faziam esse pedido desde 1995. Né? Porém, ele morreu impune. Aos 97 anos, ele que já havia se defendido antes, dizendo que ele tinha apenas 17 anos, 18 anos de idade, que ele foi obrigado a fazer coisas e tal, não sei. E falando também nisso, uma alemã chamada Irmgard Furchtner, de 96 anos, ela seria julgada, né, por ter sido secretária em um campo de concentração, de Stutthof, que ficava na Polônia ocupada, e o que ela fez? Ela pegou um táxi e fugiu, na Alemanha isso. Ela foi eventualmente localizada, mas o seu julgamento acabou sendo atrasado, e o vice-presidente do Comitê Internacional de Auschwitz, que reúne, né, familiares e sobreviventes do campo de extermínio, disse que, mesmo aos 96 anos, ela mostra total desprezo pelo Estado de Direito e pelos sobreviventes em sua fuga. Né? Então, assim, a pessoa tem 96 anos, sempre, né, vai falar, não, mas eu não fiz isso, ou fui forçado a fazer isso, mas conseguiu fugir no táxi. Depois de fazer esse breve giro por Brasil, Canadá e nazismo, a gente volta ao Brasil, já que tivemos a aprovação no plenário do Senado, nessa última terça-feira, dia 28, do Acordo de Livre Comércio entre o Brasil e a República do Chile. Tá? Isso vai agilizar as exportações brasileiras para o Chile, segundo os defensores do acordo. Também estreitará os laços entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Também estabelece o fim do roaming internacional entre os dois países. Ou seja, o brasileiro que for ao Chile possivelmente vai poder usar ali o seu chip sem grandes problemas, né? Sem o seu chip do celular, sem grandes problemas. Na verdade, esse acordo é um protocolo adicional ao acordo que já existia entre Chile e Mercosul. Né? Então é apenas um protocolo sobre questões particulares ligadas ou ao Brasil ou a cidadãos brasileiros. E, segundo, né, algumas pessoas que eu conversei, que entendem melhor do assunto, inclusive, que eu fui fazer perguntas para não ser tão idiota aqui no programa, o acordo não exatamente entra em conflito com o Mercosul, porque justamente é um protocolo adicional, é um acordo complementar, mas, ao mesmo tempo, também ele não traz tantas coisas novas assim, não vai trazer grandes impactos para o cidadão brasileiro que ele já não tivesse direitos, né? Então todas aquelas coisas lá, limite de garrafa de vinho, por exemplo, né? Essas coisas vão continuar iguais, tá? Aparentemente para o cidadão brasileiro a grande diferença vai ser a questão do roaming, né? Que é a questão do chip do celular, novamente quando o real voltar a valer alguma coisa. Antes que alguém fale que o dólar está caro, não, o dólar está desvalorizado, nós temos um grande processo de inflação nos Estados Unidos, inclusive, é o real que está valendo pouco mesmo, tá?
E isso comparado com outras moedas, inclusive a lira turca. Isso, que também não estava valendo muita coisa, né? Já diria, né, não estava valendo uma lira furada. Eu tentei pensar alguma coisa com Arthur Lira, mas vai ficar rodando em segundo plano, sabe, no computador. Alguma hora sai alguma coisa. Mas, e voltando a Mercosul e governo brasileiro, o parlamento do Mercosul, na quarta-feira, aprovou uma declaração condenando o presidente Jair Bolsonaro por suas declarações sobre o golpe de 64 no Brasil e também sobre o governo Pinochet, né? Ele que é um confesso admirador daquele corrupto, traficante de drogas, lavador de dinheiro, grande violador de direitos humanos, torturador e covarde, porque torturador é covarde, né? Todos esses adjetivos são cabíveis a Augusto Pinochet e provados traidor também. E traidor também. Traidor, né? Traidor da Constituição, covarde, traficante de drogas, lavador de dinheiro. São aí apenas alguns atributos do senhor Augusto Pinochet, que está lá sentadinho no colo do capeta. E por conta disso, o parlamento do Mercosul... Dizem que em agosto de 73 o Pinochet disse que não teria golpe. o parlamento do Mercosul fez essa moção de condenação que, claro, tem valor simbólico, não tem valor legal, não tem valor vinculante, não tem valor jurídico, algo do tipo, né? E finalmente, depois de 2 semanas, o Itamaraty divulgou uma nota condenando o ataque à bomba realizado contra o consulado da China no Rio de Janeiro. A nota foi publicada ontem, quinta-feira, dia 30, comentando o ocorrido do último dia 16. Né? Eu, sinceramente, não lembro que comentamos sobre esse assunto aqui ou não. Eu, inclusive, estou na dúvida se comentamos ou não, porque ele ocorreu durante a noite, na madrugada, e acho que entrou no roteiro. Aí, na semana passada, a gente, né, fez o programa da ONU, mas, para quem não sabe, né, um homem que foi pego pelas câmeras de vídeo, ele lança um explosivo, não sei se é um rojão, alguma coisa assim, contra o consulado da China no Rio de Janeiro, lança por cima do portão, então explode do lado de dentro, você vê a fumaça na câmera de vídeo. Não chegou a ter... ninguém ficou ferido, felizmente, nem nada. A polícia, né, já teria, inclusive, identificado um possível suspeito, um dos possíveis realizadores do ataque. Então, fica aí o registro do atraso, tanto da nota do Itamaraty quanto da gente em comentar o negócio aqui. Tá? Do Brasil, nós vamos para o Paraguai. Na verdade, a gente fica ali na fronteira primeiro, já que nas últimas semanas 4 brasileiros foram mortos na região de Pedro Juan Cabadeiro, na fronteira entre Paraguai e Brasil. Tá? O caso mais recente foi do brasileiro Carlos Limar de Souza Lima, de 38 anos de idade, que foi morto, teve ali alguns requintes de crueldade, inclusive, e com um bilhete do lado. Outro dos mortos também foi encontrado com um bilhete ao lado do corpo, dizendo que não pode roubar na fronteira, assinado Justiceiros da Fronteira. E aí, esse último assassinado foi encontrado com um bilhete dizendo que nós do crime estamos deixando claro que não iremos mais admitir covardias cometidas por esses justiceiros, seja quem for. Assinado crime. Então, assim, não sei se pode ser uma disputa local e que estão tentando, né, disfarçar, fornecer pistas falsas, se seria uma disputa entre grupos criminosos, enfim. Fica difícil saber nesse momento, por enquanto. Porém, são 4 brasileiros já mortos num período ali de menos de 2 semanas na região da fronteira. E lembrando que a gente já comentou aqui algumas vezes, né,
de que a questão da fronteira Brasil-Paraguai é uma fronteira bastante complicada, porque você tem a questão dos brasiguaios, né? Você tem muita gente que mora de um lado, trabalha do outro, você tem muitos brasileiros que moram no Paraguai, então que são donos de terras no Paraguai, então não é exatamente uma fronteira, como a gente pode dizer, 100% pacificada e estabelecida. Inclusive, a ascensão dos brasiguaios no norte do Paraguai é uma das raízes do surgimento do Exército do Povo Paraguaio, né, que é uma guerrilha de esquerda. Aí, e também no Paraguai, nós tivemos na última quarta-feira, dia 29, um protesto em frente ao Parlamento Paraguaio em Assunção, um protesto realizado por movimentos indígenas, contra uma nova lei, né, que vai modificar o Código Penal para endurecer penas para ocupações consideradas irregulares de terras. A questão é que muitas dessas ocupações irregulares, muitas comunidades indígenas podem ser eventualmente classificadas como ocupações irregulares. Então, grupos indígenas estavam, né, protestando em frente ao parlamento e tivemos repressão das forças de segurança, balas de borracha, jatos d'água, né, todas aquelas cenas que a gente conhece de diversas outras ocasiões. Até porque, no caso paraguaio, estima-se que 37% das terras do país foram entregues durante a ditadura do Alfredo Stroessner a aliados do regime, tá? E o processo dessas terras terem sido entregues a esses aliados do regime nunca foi completamente legalizado, ou então não foi realizado com diálogo com as comunidades indígenas. Então, o que isso quer dizer? E muitas também de propriedade do próprio ditador. Isso. Então, o que acontece? Tem o risco de você ter uma comunidade indígena que vive ali num território há mais de um século, há 2 séculos, 3 séculos, sei lá quanto, e aquela terra foi entregue a um aliado do governo, ao aliado da ditadura. Aí hoje, essa pessoa, os seus herdeiros vão falar, olha só, essas terras são minhas, e os indígenas estão lá sem ser os donos, então tem que prender eles, tem que botar eles na prisão. E os indígenas vão falar, não, mas peraí, a gente já estava aqui, né? Vocês que mudaram a posse da terra, a gente já estava aqui. Então, por isso que estavam protestando. Claro, eu estou indo para um cenário até um pouco mais radical, mas é uma possibilidade, tá? Bem, e ainda na região, né, da fronteira com o Brasil, agora a gente vai para a Bolívia, mais especificamente no departamento de Santa Cruz, já que durante a semana passada, enquanto nós estávamos gravando, tivemos cenas de desinteligência na capital do departamento durante as celebrações, né, por mais um aniversário de Santa Cruz, já que por conta da ida do Luiz Arce à ONU, né, na semana passada, em razão da Assembleia Geral, o vice dele, Davi Choquehuanca, foi impedido de discursar nos festejos cívicos pelo governador e principal opositor do governo boliviano, o Luiz Camacho, né? E segundo o Camacho, ele não poderia dar a palavra para uma pessoa que vem falar de golpe de Estado, né? E em outra declaração também, ele disse que iria terminar o que começou, né? Fazendo mais uma ameaça em relação ao governo massista. E também, durante a semana, né, a Assembleia Departamental de Santa Cruz aprovou uma lei que permite eleger autoridades sem a aprovação do governo nacional, o que foi interpretado como um ato inconstitucional, né? Então a gente vai ficar de olho aí na crise política da Bolívia, que está longe de ser superada, e aproveito e mando um abraço para o nosso ouvinte, o Carlos Jauregui, que nos ajuda aí com diversas informações do país vizinho e que acabou de ser papai durante essa semana. Sua esposa deu luz ao pequeno Marcelo,
e, nas palavras dele, uma homenagem a um grande boliviano. Imagino que seja o Marcelo Moreno, mas que na Bolívia é conhecido como Marcelo Martins, maior artilheiro da Verde. Mas espera aí, é uma homenagem ao Marcelo Moreno ou é uma suposição sua? É uma suposição minha. Ele disse que é uma homenagem a um grande boliviano. Eu acredito que seja o Marcelo Moreno. Ok. Bem, então tá aí parabéns ao garoto, que eu não vou dizer que tem nome de craque, porque o pai do Marcelo Moreno falou muitas bobagens no passado, não tão distante. Você não esquece, né, Felipe? E eu sou uma pessoa rancorosa, então tá aí. E pra ver mas como parabéns o destino, pra ver como o destino é traiçoeiro, né? Pegando as declarações do pai do Marcelo Moreno. E aí, da Bolívia, nós vamos para o Chile, né? Onde, no último sábado, dia 25, cerca de 3 mil chilenos realizaram uma manifestação anti-imigração e destruíram um acampamento onde estavam 16 famílias venezuelanas, queimando todos os pertences, incluindo brinquedos e roupas das crianças, tá? Sim, cenas completamente absurdas, um carrinho de bebê sendo incendiado, sabe, uma coisa ridícula, patética, humilhante e assim, coisa de gente mesquinha, de gente pequena mesmo, sabe? Gente ruim. Gente ruim, enfim, ridículo. E aí o governo venezuelano fez um lembrete às autoridades chilenas de que o Chile é signatário, né, de diversos acordos de imigração, que é necessário respeitar os direitos dos imigrantes, que as autoridades chilenas, né, precisam colaborar com essa situação. Também tivemos condenação pelo senhor Felipe González, né, que é o relator especial da ONU para questões de imigração. A Unicef Chile também condenou os eventos. A única pessoa que apoiou, né, esse ato patético foi o pinochetista, né, de extrema-direita, José Antônio Cast, né, que é pré-candidato a presidente do Chile, dizendo que nosso compromisso é claro, fechar a fronteira e acelerar a expulsão de imigrantes ilegais e que as pessoas têm que se atrever a frear a imigração ilegal. Sabe, eu não vou falar nada aqui porque, né, nós somos um programa family friendly. E também no Chile, na última terça-feira, dia 28, a Câmara dos Deputados aprovou, né, a despenalização do aborto de gestação até a 14ª semana de gravidez, a partir da vontade da gestante. Foram 75 votos a favor, 68 contra e 2 abstenções, tá? Ou seja, uma margem apertada. O assunto agora vai para o Senado, tá? Então também não tem nada definido, não tem nada decidido, já que o próprio Senado tem que discutir, e acaba sendo mais interessante, né, ver como isso vai impactar na Constituinte. Por quê? Porque isso daqui, esse projeto, ele modifica o Código Penal, tá? Mas ele não é uma lei que regulamenta o aborto de gestação. Isso pode eventualmente vir a ser feito pela Constituinte chilena. E antes de você trazer as notícias do paisito Uruguai, meu caro Matias, a gente passa rapidamente pela Argentina, né, nesse nosso giro assim completão pela nossa região, já que 6 atletas e 2 integrantes da comissão técnica da seleção argentina de rugby, incluindo o ex-capitão dos Pumas, o Pablo Matera, foram expulsos do Rugby Championship por violarem as regras sanitárias. Tá? O Rugby Championship, segundo as informações que eu coletei via o senhor Google, claro, porque não sou um grande conhecedor, um grande acompanhador da modalidade, é um torneio que reúne as 4 principais seleções do hemisfério sul de rugby: Argentina, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. É uma resposta aos Six Nations do hemisfério norte. E nesse ano o torneio estava sendo realizado em Queensland, na Austrália.
e a Austrália, e especialmente a região de Queensland, né, já estava passando por diversas restrições, né, de viagem, por um verdadeiro lockdown, e os atletas argentinos mentiram, né? Por quê? Porque eles fizeram uma viagem não autorizada até Byron Bay e depois negaram que tivessem realizado essa viagem. Byron Bay, que fica em Nova Gales do Sul, ou seja, em outro estado, não é Queensland. Então, por conta disso, por conta dos protocolos de segurança sanitária, esses 6 atletas e 2 integrantes da comissão técnica foram suspensos do torneio. Né? Então, mais um ato isolado da falta de cavalheirismo da seleção argentina de rugby, né? Impressionante como os valores do rugby parece que passam longe dos Pumas. Deturpar o rugby. Pois é. Mas na verdade eu ia falar do jogo entre Brasil e Argentina aqui, né? Que foi suspenso pela Anvisa em cima da hora. Pois é. E o torneio acabou com a Nova Zelândia papando o seu 18º título. Então, eu não sei por que eles mantêm esse torneio, porque aparentemente só os All Blacks que vencem. Busca-se rival no Hemisfério Sul. Pois é, busca-se rival no Hemisfério Sul. Inclusive a Nova Zelândia meteu 57-22 na Austrália, depois 38-21 na Austrália de novo, depois 39-0 na Argentina, depois 36-13 na Argentina também, depois a África do Sul foi o único que deu jogo, teve 19-17, então tá aí a Nova Zelândia papando tudo, porém ainda teremos jogos amanhã, mas ninguém tira o caneco dos All Blacks, tá? Então, foi o que você falou, procura-se rival no Hemisfério Sul. Só não Papua Nova Guiné. Meu Deus! Desculpa. Bem, agora a gente atravessa o charco, vamos para o Uruguai, com uma notícia já um pouco atrasada, mas que fugiu um pouco do nosso radar, que na verdade acaba sendo mais um debate, né, em relação à historiografia, já que a Associação Uruguaia de Historiadores respaldou o Gerardo Caetano, que sofreu diversos ataques após uma palestra que ele deu para oficiais da Ativa, no qual eu vou abrir aspas para ele, né? Vocês não devem carregar a mochila daqueles que, utilizando o uniforme da República, violentaram os direitos da República. Vocês não têm que ser solidários com atos que violentam as regras fundamentais das suas vocações democráticas, num evento que foi organizado em conjunto com o Exército do Uruguai e a Universidade de la República no Instituto Militar de Estudos Superiores, né? E uma das críticas mais violentas, né, que o Caetano recebeu, ele que era jogador de futebol, inclusive fazia parte, né, do elenco do Defensor, que foi campeão em 1976, né, rompendo a hegemonia de Nacional e Peñarol, e não seguiu carreira como futebolista porque rompeu os ligamentos e daí pensou, bem, vou estudar história. E se tornou uma referência da historiografia uruguaia, né? E, enfim, o Oscar Tassino, né, que foi condenado no começo do ano por tortura e desaparecimento do militante comunista Oscar Tassino em 1977, acabou dizendo que o Caetano é um operador da guerra psicológica, um guerrilheiro de papel, e até lançou mão do marxismo cultural, disse que o Caetano é um gramsciano, enfim, e que ao inimigo se respeita como tal, né? Então, quis levar uma com o Gerardo Caetano, que estava falando, como eu disse anteriormente, para oficiais da Ativa, né? E acabou sendo respaldado tanto, né, pela Associação de Historiadores do Uruguai, além de outras entidades ligadas aos direitos humanos, como a Associação de Mães e Familiares de
detidos desaparecidos, o Serviço de Paz e Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos e o Instituto de Estudos Legais e Sociais do Uruguai, enfim, que pediram, né, para que o governo Lacalle Pou e o ministro de Defesa Nacional, o Javier Garcia, intervissem no caso.